Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia dá um ultimato ao Reino Unido. Existe aí uma elevação de tensão bastante interessante, o que não significa que estejamos às vésperas de uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN. Lembrando que estamos vivendo um contexto de guerra indireta ou semidireta entre a Rússia e a OTAN, quando a OTAN entrega ou entregou uma procuração para que a Ucrânia fizesse a guerra que está fazendo, servindo de ferramenta contra a Rússia. Mas guerra direta é outra coisa, aí a figura, o cenário seria bastante diferente. Mas o fato é que o Reino Unido fez falas irresponsáveis através da figura do David Cameron, que é o Relações Exteriores do Reino Unido, e a Rússia respondeu de uma maneira bastante dura. Claro, a história vive muito mais de tensão do que de guerra, existe muito mais tensão do que guerra, e isso não é uma reclamação, ainda bem. Justamente por isso é importante entender a tensão, para que a gente compreenda em que momento, em que pé estamos do contexto histórico que vivemos, né? Quando o Putin fala ou autoriza exercícios para passar uma mensagem, é porque a coisa é bastante grave. Autoriza exercícios mandando uma mensagem nuclear ao Reino Unido. Se fosse o Medvedev, que já foi presidente russo e hoje compõe o governo Putin, falando sobre, fazendo uma ameaça nuclear, muitas vezes uma bravata nuclear, porque o Medvedev é muito bravateiro e ele cumpre esse papel de ser o cara que entra com o pé na porta mesmo. O Putin, ele faz o papel de uma figura mais ponderada e de síntese. O Putin, ele não tem esse papel de ser me perdoa a expressão, o porra louca, né? Quem faz isso é o Medvedev, né? É o papel dele. Ele também consegue capturar o apoio de muitos setores que assim são e gostam de políticos assim na política russa. O Putin, ele tem que ter uma conduta um pouco mais ponderada. Se fosse o Medvedev, eu diria, mais uma fala radiativa aí, mais uma fala nuclear do Medvedev, né? Já falei para vocês que para acessar as redes do Medvedev tem que usar aquelas roupas de risco nuclear, porque ele está sempre falando de resposta nuclear, mas dessa vez quem autorizou foi o Putin, ou seja, o Reino Unido sabe disso. O Medvedev, ele vai entrar de sola, mas o Putin, quando ele entra de sola, é porque realmente ele está mandando uma mensagem bem concreta, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre Reino Unido, um pouco sobre Rússia. Vamos colocar a França aí no meio, porque também tem mensagem para a França. A matéria é a seguinte: a Rússia emite um ultimato militar ao Reino Unido, e está aí o David Cameron, que é o cara que fez falas irresponsáveis, que tiveram resposta da Rússia. Começa pelas letras vermelhas ali. Os britânicos autorizaram a Ucrânia a atacar a Rússia com seus mísseis de longo alcance. Mas não é atacar o território que optou agora, ou agora não, alguns mais anteriormente, outros mais recentemente, né? A Crimeia anteriormente e o restante mais recentemente a fazer parte da Rússia, né? A população optou por fazer parte da Rússia, mas não estamos falando de Donbás, Kherson, Zaporígia ou a Crimeia, porque a Crimeia também entra nesse pacote aí para a OTAN. O David Cameron, ele autorizou a Ucrânia a atacar a Rússia em profundidade, para territórios que todos concordam que são russos. A coisa muda muito de figura. Uma coisa é atacar a Crimeia, porque a Rússia, embora tenha dado vazão ao pedido da Crimeia de fazer parte da Rússia, e de forma que a Crimeia faz parte da Rússia,
A Rússia entende que sim, a Ucrânia está reivindicando aquilo e a OTAN está apoiando a Ucrânia nessa reivindicação. E lógico, a Crimeia optou por deixar a Ucrânia por causa de elementos políticos da Ucrânia. Tanto é que ninguém questiona hoje que o povo da Crimeia quer sim fazer parte da Rússia. Nem a OTAN questiona isso. É preciso ser muito lunático para questionar o que é uma verdade incontestável. Até organismos ligados à OTAN já fizeram pesquisa na Crimeia e diagnosticaram o óbvio, né, que é o fato do povo da Crimeia querer fazer parte da Rússia. Mas a Rússia entende que a Ucrânia reivindica ainda a Crimeia. Agora, o que é sabidamente por todos russo, que é o território ataques em profundidade, a Rússia já diz, não, aí é outra coisa. Uma coisa que a gente já não tolera e vai responder duramente é um ataque à Crimeia. Um ataque a Donbás, Zaporígia, Kherson. Agora, atacar em profundidade a Rússia com um míssil de longo alcance britânico, aí não, né? Aí vocês estão abusando. Letras azuis. A Rússia disse que retaliará em alvos britânicos dentro e fora da Ucrânia se o ataque ocorrer. Ou seja, é um míssil britânico usado pela Ucrânia, vamos responder atacando alvos britânicos. O que não significa, e isso já foi dito outras vezes pela Rússia, o que não significa um ataque direto ao Reino Unido. Né? Lançar um míssil nuclear no Reino Unido, não é por aí também. Né? Quando a gente chegar nesse ponto, vocês já vão saber com certeza que estamos num período bem diferente da história, mas ainda não estamos nem perto disso. Tá? Então a Rússia não vai atacar o território do Reino Unido diretamente. Também se atacar, a gente pode se preparar para um outro cenário. Né? Eu vou entrar aqui para fazer as lives até de capacete. Né? Letras azuis. O Putin ordenou exercícios com armas nucleares, exercícios, tá? Que se frise aí. Eu estava assistindo o canal de um cara que disse que o Putin ordenou ataques nucleares ao Reino Unido. Não, o Putin ordenou exercícios com armas nucleares, né? Exercícios ali com mísseis que podem carregar ogivas nucleares, táticas, para dissuadir os britânicos de seus planos. Tá? Então, exercícios, preparações. Tá? Então, ele ordenou ali uma movimentação para mandar uma mensagem. Então, só para... Né? Como aqueles exercícios que o... Não é porque tu atira um míssil que pode carregar uma ogiva nuclear que tu vai carregar o míssil como ogiva nuclear, tá? Só para eu explicar direitinho aqui. É como aqueles exercícios que o governo norte-coreano faz. Ele é desrespeitado, ele é provocado e ele manda uma resposta contundente. Mas não é porque é um exercício que isso não gera temor. Tanto é que sempre que um míssil norte-coreano passa próximo do Japão, a galera toda corre para os abrigos antiaéreos lá, porque como é que eu vou saber, né? Então assim, a Rússia está mandando uma mensagem. Não é porque ela vai fazer exercícios, movimentações de dissuasão, que não significa que o pessoal não vai ficar de alerta, porque a Rússia está passando uma mensagem. Botando, sabe, aquela coisa assim, botando arma em cima da mesa. Vamos conversar um pouco, né? O cara vai atirar ou não vai? Eu não sei, mas ele botou arma em cima da mesa. Ele está falando sério. Repito, vindo do Medvedev uma fala dessas, é uma coisa. O Putin autorizando movimentações é outra, bem diferente. Letras vermelhas. Até então a OTAN havia apenas autorizado o uso de seus mísseis para atacar regiões reclamadas pela Ucrânia. Nunca ataques profundos, ou seja, a Rússia vai fazer os exercícios, as movimentações com mísseis que podem carregar ogivas nucleares, vou ser mais preciso, né? E para ver se manda uma mensagem para o Reino Unido para desaconselhar a Ucrânia a usar os seus mísseis para atacar a Rússia em profundidade. Agora, se depois disso tudo mantiverem a ideia, aí a gente caminha para um novo estágio, né? Porque o jogo é esse, é um jogo de tensão, para ver quem se recolhe antes. Um fala grosso, o outro fala mais ainda, o outro fala até o momento que um se encolha, ou negocie, ou converse, né? Ou pague para ver. Pode ser que a Ucrânia lance o míssil, o Reino Unido pague para ver. Né? A Rússia já falou outras coisas que não fez também.
Mas o fato é, né, tem uma coisa que a gente tem que discutir certinho, né? Se o cenário continua tal como está, a Ucrânia e a OTAN vão se dando muito mal. Então a OTAN precisa dar uma mexida nesse cenário. Só que a OTAN também tem que tomar o cuidado para não mexer muito no cenário que torne as coisas ainda piores para a OTAN. Porque na tentativa de tentar demonstrar força, pode passar a vergonha de demonstrar mais fraqueza do que já está mostrando, né? Então é um jogo aí de muito blefe também. O Macron é o mestre blefador, né? Ele blefa o tempo. Diga-se de passagem, vou falar um pouco sobre ele, já que estamos falando de blefe, né? Vamos falar do rei do blefe. O Macron é o rei do blefe e está ganhando mercado com isso. Só que para ganhar mercados para sua indústria bélica, o Macron está gerando uma enorme turbulência no cenário internacional. Cada fala que ele faz produz uma série de repercussões. Vem capitalizando sobre isso, né? Vem conseguindo abrir mercados, fechar acordos de segurança, de defesa, ocupar vácuos dos Estados Unidos, e ali existe uma disputa interna que a gente sempre comenta aqui. Não é impossível que a Rússia esteja deixando ele ir longe desse jeito, porque sabe que isso aumenta a divisão dentro da OTAN. Então deixa o Macron ir falando, a gente sabe muito bem quem é o Macron, a gente sabe até onde ele vai, mas deixa ele falar isso porque ele está criando ali uma cisânia dentro da OTAN. E eu não estou dizendo aqui que o Macron é um aliado da Rússia, né? Existem coisas muito diferentes aí. O Macron, como presidente da França, é um membro da OTAN, ele é um adversário da Rússia, assim como ele é um adversário da China, só que ele quer ganhar projeção no cenário internacional, que é espaço para sua indústria bélica. Logo, ele está falando muita coisa aí para parecer um aliado que não vai faltar na hora H. Diferente dos Estados Unidos, que na hora H não sabe se aprova ou não um novo pacote de apoio, que agora aprovou muito na base da pressão. E muito por causa do Macron também, que estava ganhando espaço na Europa, né? O Macron alerta sobre mísseis russos numa Ucrânia derrotada. Então a França está incomodando com essa coisa de, cara, a Ucrânia vai perder, temos que fazer alguma coisa, vamos colocar tropas lá. O que não quer dizer que o Macron vá fazer. Mas ele está falando sobre isso. Letras verdes. O Macron disse que uma vitória russa levaria mísseis da Rússia às portas da União Europeia, porque ele está falando sobre no cenário no qual a Rússia venceu a Ucrânia, dominou toda a Ucrânia. E lógico, isso levaria os mísseis às portas da União Europeia e às portas da OTAN. A pergunta é, o contrário pode? Porque assim, se vocês voltarem um pouco na história, e sei que vocês estão todos cientes disso, se não estiverem, agora estarão, um dos pedidos da Rússia em negociações com a OTAN e com a União Europeia era que a Ucrânia sempre fosse uma zona neutra, de forma que não haveria ali armas da OTAN e também não haveria armas russas. Eu pergunto, quem foi que desrespeitou isso? Quem foi que começou a instrumentalizar a Ucrânia até que ela virasse uma arma contra a Rússia? Quem foi que movimentou tanto e bagunçou tanta política ucraniana que levou ao poder setores políticos que desestabilizaram a Ucrânia e fizeram com que a Rússia tivesse que intervir para preservar a população etnicamente russa no leste da Ucrânia? Então, assim, a pergunta é, mísseis da Rússia na Ucrânia? Não pode. Mas armas da OTAN na Ucrânia, às portas da Rússia, pode? Porque me parece que essa fala do Macron, ela não resiste a uma mão inversa, né? Letras azuis. A Rússia sempre deixou claro que queria a Ucrânia como uma zona neutra, Foi a OTAN quem avançou. Diga-se de passagem, quando acabou a Guerra Fria e a União Soviética acabou, a OTAN, que tinha por princípio salvaguardar a democracia, da expansão e da barbárie soviética, que é o discurso da OTAN, deveria ter acabado, porque a União Soviética acabou. Os governos russos pós-União Soviética foram abertos a conversas com a OTAN. Inclusive o Putin no início, ele admite que errou quando pensou que poderia dialogar com a OTAN.
Quem fez com que que a Rússia adotasse uma conduta hostil foi a OTAN em sua expansão em direção à Rússia. Porque a OTAN continuou crescendo mesmo depois que a União Soviética acabou. Então, a conduta hostil é da OTAN. A mídia corporativa faz parecer que é o Putin que está às vésperas de dominar o mundo inteiro, mas isso é uma grande bobagem. Sequer na Ucrânia a intenção da Rússia é dominar todo o país. As operações russas são pontuais desde o início, e sempre foi muito claro isso. Letras vermelhas. A Rússia já tem condições de atingir a Europa com seus mísseis sem precisar da Ucrânia. Então não é, a Rússia está botando míssil aí do lado da Europa. Do lado as portas da Europa. Se a Rússia quiser, ela acerta a Europa de onde ela está. Não precisa ir até a Ucrânia para fazer isso. Então a fala do Macron não faz muito sentido, né? É claro, é um apelo, assim, é uma forma de se expressar. As armas da Rússia vão estar aqui do lado, estão do lado da Romênia, ali, da Moldávia. Até porque, lembremos, né? A França fez um acordo com a Moldávia, acordo de segurança com a Moldávia, e a Rússia vai estar ali do ladinho, né? Na hipótese distante da Rússia querer dominar a Ucrânia inteira. Então o Macron, não sei se ele esperava isso quando ele fez o acordo, né? Eu fiz um acordo de segurança, mas não esperava que tivesse que realmente apoiar vocês na hora de um pega pra capar, assim, né? Eu achei que eu só ia ficar vendendo arma e ganhando lucro aí em cima do medo de vocês. Nunca pensei que eu tivesse que realmente colocar, né, fazer valer o acordo de segurança. A OTAN teme um colapso ucraniano. Essa fala do Macron revela isso. É insistente o Macron nesse ponto de que a Ucrânia está prestes a colapsar. Isso não é uma mentira, né? Das várias bobagens que o Macron fala, essa não é uma delas. E há uma tentativa de dissuasão ao falar que temos que colocar tropas da OTAN na Ucrânia. Talvez tentar dissuadir a Rússia de buscar um movimento em Odessa e a criação de uma conexão com a Transnistria. O que eu não acho que vai adiantar muito. Tá? Não acho que a Rússia vá mudar o seu curso por causa de uma dissuasão do Macron. Não acho que isso vai acontecer. Porque Odessa é estratégico demais para a Rússia para ela abrir mão por causa de uma ameaça do Macron. E acho que a OTAN não pode fazer muita coisa se a Rússia avançar sobre a Odessa. Acho que a OTAN não está nessa posição. Mais uma matéria, já que estamos falando do assunto, né? A Rússia convoca embaixadores britânicos e franceses em meio a uma tensão sem precedentes. Né? A matéria continua. O embaixador britânico e o embaixador francês chegaram ao prédio do Ministério das Relações Exteriores e permaneceram por 30 e 40 minutos, respectivamente. Relatam vários meios de comunicação. Isso aqui tem a ver com todas essas falas do Macron, falas do David Cameron. O David Cameron me parece que assumiu. Claro, o papel do Relações Exteriores é esse. Mas eu acho que o David Cameron ele assumiu o papel de Relações Exteriores e ele age como uma espécie de primeiro-ministro britânico, quase, muitas vezes, porque ele é uma figura política de muito maior envergadura do que o Rishi Sunak. Então eu vejo ele com um peso muito maior político, ele não é uma figura que desponta, entendeu? Porque assim, a gente pega o caso da Alemanha, claro, é muito difícil comparar um governo com outro, né? Não se costuma fazer esse tipo de coisa porque os regimes políticos são diferentes. Mas assim, a gente pega a Alemanha, por exemplo, tem a Relações Exteriores da Alemanha, né? Que é a Annalena Baerbock, e tem o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro. E eu não vejo a Annalena Baerbock com mais projeção e peso de fala do que o Olaf Scholz. E aí isso vale para vários países. Existe o Putin e existe o Sergei Lavrov, mas a gente nunca vê o Sergei Lavrov com mais peso político do que o Putin. Agora, no Reino Unido, assim como a gente pega antes, voltem quando era o Boris Johnson, por exemplo. Mesmo dentro da sua loucura completa e do seu fazer político amalucado muitas vezes, e perigoso, nunca desfaçamos o risco do Boris Johnson. O Boris Johnson ele nunca era, digamos assim, ofuscado pelas relações exteriores. Nunca era. Para a gente comparar o Reino Unido com ele mesmo. Agora o Rishi Sunak, quando o David Cameron, ele tomou conta do cenário internacional. Sim, é o papel dele, mas ele ofuscou o primeiro-ministro, que é uma figura menor,
nessas discussões do que o Rishi Sunak, que é uma figura microscópica internacionalmente falando. Podem perceber, eu falo aqui do Rishi Sunak às vezes, mas muito lateralmente, ele nunca é uma figura central de proa, entendeu? Letras verdes. Mísseis britânicos e tropas francesas na Ucrânia estiveram na pauta das conversas, tá? Por causa dessas falas aí que foram feitas, né? Letras azuis. Embora setores britânicos tenham repreendido Macron por falar em tropas na Ucrânia, né, discordando, para não dar projeção para o Macron, né? Os britânicos temem perder protagonismo e liderança. Aí vem essa fala sobre os mísseis. Pode ser que isso faça parte da disputa Estados Unidos, Reino Unido contra a França, sim, pode ser. Para ganhar protagonismo, o Reino Unido não tem medo de dizer para a Ucrânia, pode atacar que a gente está dando respaldo. Agora, historicamente, não é muito seguro confiar nesse tipo de aliança com o Reino Unido, porque na Segunda Guerra ele já falou coisas desse tipo, né? A Polônia acreditou nisso. Né? Peito Hitler que a gente segura. Olhem o que aconteceu com a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, historicamente não convém acreditar muito que o Reino Unido vai cair dentro na hora H, porque ele não cai. Ele vai blefar e vai deixar o país se queimar sozinho. Só que a Rússia já falou, bom, eu vou responder em vocês. Que lógico, se fosse responder na Ucrânia, o Reino Unido diria, não, pode, ataca que a gente segura. Depois eles vão responder na Ucrânia, então dane-se a Ucrânia. Repercussões aí, né? O ministro da Defesa italiano descarta enviar tropas para a Ucrânia, já queimando Macron, e diz que a discussão aumenta as tensões. O cara quase disse que o Macron não deveria calar a boca e não falar nada, né? Letras vermelhas. O Guido Crosetto, que é o ministro da Defesa italiano, ele disse que não consegue ver em que sentido as falas do Macron contribuem para o cenário. Ele disse, não está contribuindo com nada. Primeiro porque o Macron não vai cair dentro, e segundo vai levar a atenção e presença de tropas da OTAN na Ucrânia, segundo o Crosetto, só pioraria um quadro de destruição da Ucrânia. Ele falou que eles estão errados por todos os lados possíveis e imagináveis. Olhem letras verdes. Hungria e Eslováquia também criticaram as falas do Macron, porque podem gerar uma terceira guerra mundial, aumentam a tensão. A Eslováquia é grande crítica da continuidade da guerra. O governo da Hungria também o é, né? Mas isso é uma grande, daí tem aquelas teorias, isso é uma grande aliança da direita mundial com o Putin. O governo da Eslováquia é uma coalizão, inclusive o Robert Fico, ele, no espectro político, e às vezes essas coisas são muito complicadas, né? Ele tem uma posição no espectro político de social-democrata, né? Que é, digamos assim, formalmente como ele se apresenta. E daí tem uma coalizão de centro-esquerda, esquerda e elementos da direita conservadora que compõem o governo do Robert Fico. Então, o governo Viktor Orbán é de direita conservadora e o governo italiano, inclusive pró-OTAN, a Itália é membro da OTAN, assim como a Hungria, né, assim como a Eslováquia. Só que o governo da Giorgia Meloni é um governo capacho da OTAN. Uma coisa é ser membro da OTAN, outra coisa é ser serviçal de Estados Unidos e Reino Unido. Então são três governos diferentes, o da Itália, capacho da OTAN, o da Hungria e da Eslováquia, falando a mesma coisa. O que significa que tem uma divisão na OTAN sobre isso. Ninguém quer entrar numa guerra com a Rússia direta, entendeu? Tá aí os envolvidos, né? Eslováquia, Hungria, Itália, França e Reino Unido para a gente espacializar essa galera toda de quem eu falei aqui, né? E claro, o mapa da Ucrânia não está atualizado, né? A Ucrânia será bem menor do que esse mapa aponta. Agora vamos para o Oriente Médio, porque sim, né? No momento em que eu estou gravando o vídeo, gravo sempre ali pelas 8 da noite, 12 horas antes do vídeo se tornar público para vocês às 8 da manhã, eu já sei que o Hamas topou um cessar-fogo com Israel, só que no momento que eu estou gravando o vídeo, eu não sei a resposta de Israel. Tá? Só para dizer para vocês o que eu sei e o que eu não sei. Pode ser que no momento que vocês estão assistindo,
Israel já mandou as favas, a proposta, ou aceitou a proposta, ou não aceitou a proposta e atacou Rafah. Mas no momento que eu estou gravando, eu sei que Israel está avaliando a proposta de cessar-fogo que o Hamas topou. Então, só para situar em que momento eu estou aqui. Trago o seguinte título: O Egito e a invasão de Israel a Rafah. Ou seja, o Egito está se antecipando a uma invasão de Israel em Rafah, que é uma região, da faixa de Gaza, e a fuga das pessoas para o Egito. E o Egito está se antecipando a isso, porque Israel já está atacando Rafah, né, mas uma incursão terrestre é outra coisa, uma incursão pesada. Isso no momento que eu estou gravando ainda não começou. Mas no momento em que isso começar, a tendência é de que exista o pânico, tome conta e muitas pessoas fujam para o Egito. Está ali a faixa de Gaza circulada em vermelho, o Egito pintado de laranja, e desse Israel pintado de verde e os territórios palestinos pintados de amarelo, né? Cisjordânia maior e a faixa de Gaza menor, quase não dá para ver o amarelo ali. Trago a seguinte matéria: o ou melhor, o governo do Egito intensifica esforços com o Catar, eu que acrescentei o Catar à matéria, para reduzir a escalada Hamas-Israel, diz a mídia egípcia. E esse acordo que o Hamas topou foi essa costura aí que o Catar e o Egito estavam criando aí, né? A situação piora depois que Israel ordena que os palestinos evacuem o bairro oriental de Rafah, ou seja, o Egito está se preparando para essa situação. Esse acordo chegou de última hora, o Hamas topou o acordo de cessar-fogo, mas Israel, no momento que eu estou gravando, ainda não respondeu nada, então vocês vão saber no momento que vocês estiverem assistindo. Se topou, se não topou, mas o fato de topar ou não topar não muda o que eu vou trazer para vocês aqui, porque é grave, tá? Se não acontecer, o Egito se preparou para isso, e a costura em si já é uma notícia importante. Letras vermelhas. A inteligência egípcia tem contatado tribos beduínas para impedir a entrada de palestinos. Isso gera um problema para as tribos beduínas, né? Tanto é que muitas lideranças dessas tribos apontaram o quanto isso é divisivo e difícil, né? Porque são povos da região atacando outros. Isso fere uma lógica beduína da receptividade, mas ainda assim houve um acordo costurado entre os egípcios, o governo egípcio e essas tribos aí. Letras azuis. O Egito estima algo entre 50 mil e 250 mil palestinos indo para o Sinai, no Egito, e por causa do desespero em Rafah, né? Letras azuis. Dia 1º de maio, a União de Tribos Árabes, que é composta por 5 tribos beduínas, lideranças, né, declarou seu apoio ao governo do Sisi, que é o general que preside o Egito, para ser um braço paramilitar do governo egípcio e atuar nesse impedimento aí de entrada dos palestinos no Egito. Só que isso vai gerar um sentimento ambíguo e um comportamento contraditório nessas tribos beduínas, que já foi verbalizado por alguns setores ali, né? Letras vermelhas. Várias reuniões foram realizadas para alinhavar planos para deter a entrada de palestinos. Então, o Egito não quer a entrada de palestinos, já deixou muito claro isso. Primeiro porque a entrada dos palestinos, se abrir portas para os palestinos entrarem, isso aí, para o mundo islâmico, representaria uma espécie de parceria com Israel no esvaziamento da faixa de Gaza. Segundo, os palestinos estão sendo expulsos da faixa de Gaza para o Egito. Não estão tentando entrar no Egito porque querem e não querem mais viver na faixa de Gaza. Estão sendo compelidos para o Egito, e qualquer abertura do Egito para isso poderia ser visto como uma associação com Israel. E também, e isso a gente não pode tirar do escopo, o Hamas, ele é historicamente aliado de grupos políticos egípcios que já foram hoje desmobilizados pelo governo do Sisi, que acabou com a oposição. Ele sempre foi um aliado de grupos que faziam oposição
ao Sisi. Então o Sisi não tem boas relações com o Hamas politicamente falando. Aí tem muitas questões no meio disso, né? Então, mas o fato em si, ele é um fato de muita coisa sobre o Egito, né? A gente já trouxe várias matérias aqui sobre esse governo do Sisi, que existem setores políticos, setores militares que são muito próximos do Sisi, vendendo a entrada de palestinos a alto custo. O governo egípcio construindo uma estrutura com dinheiro que numa parceria com Israel para receber os palestinos numa jogada que trairia os palestinos, né? Então tem muita coisa desse governo Sisi aí, né? Que tenta parecer um governo crítico disso tudo, mas né, joga lá e cá. O Egito tem uma história muito de idas e vindas com Israel, né? Muito turbulenta, né? Continuamos na região porque, aí a matéria que eu disse para vocês, o Hamas aceita a proposta de cessar fogo para Gaza, mas a posição de Israel ainda é incerta, no momento que eu estou gravando o vídeo. Letras verdes. O Netanyahu insiste que o fim da guerra deixaria o Hamas sobreviver. Se Israel topar, será uma trégua temporária, no máximo. O fim da guerra seria o fim do Netanyahu hoje, provavelmente. Porque a base abandonaria ele, aquela base que quer o massacre de palestinos, porque vive politicamente disso, ia desgarrar do Netanyahu. Ele não teria mais maioria no parlamento e ele cairia, e muito provavelmente cairia para dentro de uma cadeia, né? Então ele sabe muito bem disso. Letras azuis. Setores extremistas da base do Netanyahu não vão receber bem nenhuma proposta que não seja a continuidade do massacre. Uma trégua vai ter uma chiadeira do tamanho do mundo, porque a base, esses setores que dão base para o Netanyahu, eles alicerçam o seu fazer político na violência e no assassinato de palestinos. Tudo que não for isso não dá voltagem política para eles. Então eles não podem descer dessa voltagem. E esses setores geraram um estrago enorme até para setores de Israel que também não gostam dos palestinos, mas que queriam fazer o processo de uma maneira um pouco menos barulhenta. Não pensem vocês que esses caras são os únicos que querem acabar com os palestinos, porque isso é algo que está na própria filosofia do Estado de Israel. Está no DNA político de Israel. Isso sempre esteve claro, que o projeto é acabar com os palestinos ou expulsar os palestinos de todos os territórios que Israel entende como seus. Mas existe um fazer político e um outro fazer político. Esse pessoal gerou problemas até para aqueles que queriam continuar com o massacre e a expulsão de maneira um pouco menos visível, né? Um processo mais gradual, mas esses caras não estão fazendo dessa forma. Isso atrapalhou os projetos regionais de Israel, os acordos de Abraão foram completamente destruídos por isso aí. Só que se o Netanyahu permitir, ele perde sua base e a queda para ele, né? Então vamos acompanhar os próximos passos aí de Israel. Continuamos na região porque ontem eu discuti com vocês sobre a Turquia cortando todos os laços comerciais mais alto lá. Eu até falei ontem, né? O Erdogan não faz isso por convicção e paixão. O Erdogan faz isso sob pressão. O Erdogan é o líder político turco. Trago a seguinte matéria. A Turquia contorna a proibição comercial total com Israel e facilita a proibição comercial total nas palavras dele, né, da Turquia, com Israel e facilita os embarques do petróleo do Azerbaijão através de um porto na Turquia via Ceyhan ali que eles falam. Então assim, é um rompimento, né, mas não tanto assim. Então não é bem um rompimento total. A matéria continua. A Turquia declarou a suspensão total do comércio com Israel, mas contornou a proibição facilitando os embarques de petróleo do Azerbaijão através de um porto turco. É o que eu falei ontem para vocês. A Turquia é ensaboada. Então ela faz as coisas, mas não faz, ela diz que vai fazer e não faz, ela fala que está fazendo e faz por baixo dos panos. É um governo muito complicado da Turquia. Tanto é que a OTAN, acho que ela atura a Turquia por uma mera necessidade. Porque é um governo,
A cúpula da OTAN não confia nada no governo Erdogan. Eu acho que ninguém confia no governo Erdogan, acho que nem o Erdogan confia nele mesmo, né? Então, é que é mais uma dessas práticas típicas do governo turco, né? Fala uma coisa, faz outra. Até porque, assim, essa trinca Israel, Turquia e Azerbaijão tem muitas relações entre esse pessoal. Promover um rompimento real entre esses três é um problema, porque eles formam ali um casamento, né, não é um casamento, é uma homenagem à Troá, me perdoa a expressão, muito difícil de romper, né? E tem ali várias relações que inclusive interferem, né, que dizem respeito a coalizões para enfraquecer o Irã na região. Então, essa trinca aí é uma trinca bem perigosa. Vai ser fácil romper isso? Eu não sei, mas o fato é que o Erdogan ele já fez uma politicagem em cima desse rompimento, né? E vai se saber qual é o nível de informação que a população turca tem sobre a continuidade disso aqui, né? Letras vermelhas. O petróleo flui por um oleoduto do Azerbaijão até o porto na Turquia. E o Azerbaijão, lembra que o Azerbaijão é um aliado de Israel, né? Assim como é um aliado da Turquia. É uma trinca perigosa aí, né? Letras verdes. A pressão levou o Erdogan a cortar o comércio com Israel, pressão popular, por causa do que está sendo feito na faixa de Gaza. Mas esse corte fragiliza a economia turca, que depende dessas relações. E o governo Erdogan ele já está muito complicado aí em termos de popularidade por causa da situação econômica da Turquia. Isso além de prejudicar o Azerbaijão, que é um grande aliado da Turquia. Então, assim, toda vez que a Turquia incomoda o Azerbaijão, ou ela não faz muito o que o Azerbaijão quer, a Rússia dá um sorrisinho de canto de boca, entendeu? Porque a Rússia ela disputa muito o Azerbaijão, esses apoios do Azerbaijão com a Turquia, porque ali tem uma questão regional importante, né, para ambos. Eu vou sair momentaneamente da tela, vocês vão ver isso, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu sair. Ó, sumi, mas estou aqui atrás. Ali onde fica o Azerbaijão, tá aí a Turquia pintada e Israel também. Só que percebam o seguinte, aí tem a Geórgia, aí ao norte do Azerbaijão, vocês veem que tem a Geórgia e um país que não tá pintado ali, né? Aquilo é um pedaço da Rússia. Então essa região que envolve Geórgia, Armênia e Azerbaijão é uma região de atrito com a Turquia e Rússia. E perceba que tem o Irã ali também, né? Então tu tem três grandes forças internacionais buscando exercer influência, né? Então a Turquia, mas eu desagrado o Azerbaijão, a Rússia já vem com tudo, né? Continuamos na região porque Israel e aliados reprimem a mídia. Nada fora do comum, tá? Mas isso aí é tão óbvio. Sim, é óbvio, mas é importante registrar sempre. Matéria da Associated Press, mídia corporativa, né, que é para os algoritmos aí quererem bem a gente. Israel ordena que a Al Jazeera feche sua operação local e apreende alguns dos seus equipamentos. Isso aí é a única democracia do Oriente Médio, né? Grupos internacionais, jornalistas sem fronteiras lá da vida, criticando Israel, entendeu? Só para não dizer que, mas tu também desmerece todos os organismos aí que a OTAN respeita. Estou cito a ONU, cito os jornalistas sem fronteiras, poderia citar mais 1 quilo de organizações internacionais autenticadas pelos Estados Unidos que criticaram a medida. A Al Jazeera está fazendo uma cobertura exemplar do que está acontecendo na faixa de Gaza. Eu não estou aqui dizendo que a Al Jazeera é mídia alternativa, não. Não. Né? Estou dizendo que quando o tema é massacre na faixa de Gaza, a sua cobertura é muito boa. Muito boa. E todo mundo gosta da cobertura da Al Jazeera porque sabe o que está acontecendo ali. Quando Israel faz isso, ele só nega a verdade. Isso não é também uma novidade, Israel só negando a verdade. Se as verdades sobre Israel fossem escancaradas, muita gente teria uma vergonha tão grande de colocar a bandeirinha de Israel no seu perfil, que, olha, o pessoal ia pedir desculpa e não ia dormir mais de noite por ter feito isso. Né? O cara que é mais religioso não ia nem, olha, o céu
Vai ter que andar muito de joelho aí para conseguir o céu depois de apoiar Israel, depois de tudo que Israel fez historicamente, cara. Tem muita gente que apoia Israel que se soubesse tudo que Israel fez, ia se arrepender tanto, né? Por isso que em alguns sentidos a ignorância é uma bênção para alguns, né? Letras vermelhas. Israel acusa a rede do Catar de funcionar como um veículo de comunicação do Hamas. Padrão da acusação de Israel. Quem não concorda é um agente do Hamas. Quem não concorda com a Ucrânia é um agente do Kremlin. É assim que funciona. É a acusação padrão. É ser agente de alguém. Agente russo, agente palestino. Letras azuis. A organização, o órgão da ONU para os Direitos Humanos criticou Israel pelo ataque ao Al Jazeera. Mas também atacar jornalista não é uma novidade para Israel, né? Letras azuis. Israel tem assassinado de maneira sistemática jornalistas que atuam em Gaza, assim como ataca deliberadamente agentes humanitários. Israel não está nem aí. Ele não está nem aí porque o que é crime humanitário, o que é crime de guerra. Israel vai cometendo e está pouco se lixando, entendeu? Numa ordem de crimes contra a humanidade, eu acho que Israel já cometeu todos, e até se a gente for olhar as coisas que Israel fez e nunca são discutidas por ninguém, né, na mídia corporativa, nos livros que são, né, tem maior circulação, Israel atualizaria com louvor a lista de crimes humanitários cometidos. Porque é tanta coisa, né? Só nesse último episódio de massacre, porque os palestinos têm uma longa história de tortura nas mãos de Israel, e já tem uma lista aí que dá para criar uma série de livros só sobre crimes de guerra que Israel está cometendo, né? Mais um exemplo, né? Agora o exemplo britânico. A BBC árabe, isso matéria do The Telegraph, tá? Forçada a corrigir a sua produção 80 vezes em 5 meses de guerra. A matéria continua. De guerra, de massacre, né? O serviço fazia em média o equivalente a uma revisão a cada 2 dias, incluindo referências incorretas aos residentes judeus como colonos. Sim, é o que vocês entenderam. A BBC árabe, voltada para o público árabe, né? Tem BBC Brasil, tem BBC árabe, né? Tem BBC para todos os gostos, tem mentira para todo gosto, né? Mas a BBC, dentro de toda a sua... ela às vezes cometia deslizes pequenos, como por exemplo, letras vermelhas, motivos das correções necessárias. Usar o termo colonos para se referir aos colonos. Ou seja, Israel promove um processo de colonização, expansionismo colonialista em Gaza. Por quê? Expande sobre territórios que não são seus e toma como se fosse. Isso é colonialismo. E não se pode chamar os colonos de Israel de colonos, porque isso faz com que as pessoas reflitam sobre a colonização, que é o que Israel está fazendo, o expansionismo colonialista, que é o projeto sionista. E também não pode chamar os grupos palestinos de resistência, porque dá a real dimensão do problema. Que é, existe um invasor e existe alguém que está resistindo a essa invasão. Letras verdes. A revisão ocorria por pressão de setores políticos britânicos para que imprecisões fossem corrigidas. Isso não são imprecisões. Isso é o cerne da coisa toda. Mudar a forma como a gente chama, nesse caso, muda toda a discussão. Ora, são colonos, são invasores, são criminosos. Roubam terras, destroem casas, queimam carros, destroem lavouras, matam pessoas. É uma invasão, sim. E os grupos, como, e daí a matéria cita, né, alguns grupos palestinos, como no caso o Hamas, e o grupo libanês, que é o Hezbollah, são chamados de resistência, porque são resistência. Mas não pode, né? A verdade está proibida. Trazemos aí, vamos para o continente africano. Rússia e Estados Unidos movem-se no Sudão. Está ali o Sudão, que já falei algumas vezes com vocês aqui, vive uma guerra entre facções militares terrível, que está gerando uma crise gigantesca no Sudão. E é incrível, né, como a mídia corporativa fala
quase nada disso na mídia televisiva, né? Pô, é um drama no Sudão que está acontecendo, né? E os caras, assim como no Iêmen, sempre foi assim, os caras não falavam do Iêmen, não falam quase nada do Iêmen. Né? Um caso africano e um caso ali na Península Arábica, ali. O Iêmen até aparece nesse mapa, até o sul da Arábia Saudita ali, né? A lealdade da Rússia, agora eu vou para a matéria, a lealdade da Rússia pode estar mudando no Sudão. Ela deve ter um viés bem pró-OTAN, mas né, não tem problema. A gente desenrola, né? A lealdade da Rússia pode estar mudando no Sudão. A matéria continua. Pode parecer que a Rússia e o seu representante, antes chamado Grupo Wagner, agora é outra coisa, né? Tem estado a cortejar ambos os lados do conflito para permanecerem nas boas graças de quem quer que saia vencedor. Enquanto os generais rivais do Sudão lutam para se tornarem a principal potência militar. Está aí o Sudão no mapa, letras vermelhas. O governo russo está se aproximando do governo do Sudão para lhe dar suporte militar. Tem uma disputa entre o governo do Sudão, que é um governo militar, encabeçado por um militar, e existe uma dissidência também, uma dissidência paramilitar, mas é confronto de militar contra militar. Então temos uma guerra do Sudão. Porque essa facção dissidente, ela quer mais projeção no Estado, então existe uma disputa por poder. E como são os grupos que são os grupos armados do Sudão, isso gera um conflito terrível. A dissolução do Estado, ela faz emergir também revoltas étnicas que amplificam o problema no Sudão, que já é bem problemático nesse sentido. Isso gera uma crise brutal, que é uma crise brutal, uma quantidade enorme de pessoas fugindo do Sudão, pessoas morrendo aos montes, uma crise humanitária terrível. Aí o que acontece? A Rússia está buscando dar suporte ao governo do Sudão, mas, historicamente, letras azuis, o grupo Wagner deu muito suporte ao grupo paramilitar que enfrenta o atual governo militar, buscando o quê? Um espaço para a Rússia na política africana, no continente africano. Né? A geopolítica russa, em boa medida, no continente africano, deve muito para o grupo Wagner. Era uma maneira da Rússia fazer a sua política externa no continente africano sem intervir diretamente. Tanto é que aquele entreveiro que aconteceu entre o setor de defesa e o grupo Wagner gerou problemas para a Rússia no continente africano. A Rússia sentiu bastante isso. Houve ali uma divergência grave entre o Sergei Shoigu e o seu círculo próximo e o pessoal do Prigozhin. A ponto de houve uma tentativa ali que foi frustrada, né, foi uma disputa, foi uma intriga palaciana, né? Foi o que eu ainda não vejo a coisa de outra forma que não essa como eu coloquei para vocês lá atrás. Né? Nunca exposei a tese do teatro, que para mim nunca fez muito sentido. Acho que o pessoal abusa muito dessa coisa do teatro, né? Tudo é teatro, né? Aí estão os dois líderes, né? Um deles é o Abdel Fattah al-Burhan, que é a liderança oficial, digamos, do governo, o militar, e o Mohamed Dagalo, que é o rival, que é o chefe das forças paramilitares aí. E esses caras estão disputando. O grupo Wagner sempre apoiou, deu suporte aos rivais do governo e agora a Rússia se aproxima. Né? Então isso pode mudar a correlação de forças. Né? A Rússia pode tirar o apoio dos rivais e pesar a balança para o lado do governo e estabilizar a situação. Porque a Rússia está conversando com esses dois. Tá? Eu posso estar enganado, mas o Mohamed Dagalo, recentemente ele conversou com o governo russo. Tá? Então a Rússia está aí talvez tentando promover um bem bolado, porque ela também tem interesses ali, ninguém faz nada por amor nesse mundo. Né? Se a gente for olhar a geopolítica por isso, né, vai ver as coisas todas de maneira bem irrealista. Letras azuis. A Rússia construiu uma parceria com o país, com o Sudão, para uma base no Mar Vermelho. Mas o militar Omar al-Bashir, que era o líder anterior, ele foi deposto do poder em 2019. Aí a Rússia não conseguiu levar à frente e começa esse caos completo, que tem seus altos e baixos,
E a Rússia agora busca uma nova estabilização para conseguir promover esse movimento, mas, letras vermelhas, os Estados Unidos e a Arábia Saudita acenam ao atual governo e querem intermediar um acordo de paz com as facções militares, que tem tido bastante apoio dos Emirados Árabes, que também querem uma fatia na política ali, né? E não só, tem muita força que, né, que apoia ali, né? Tem até Israel tá botando força nesse meio aí. Letras verdes. Militares ucranianos estão no país dando suporte ao atual governo. E aí a gente vê um dedinho da OTAN ali, muito embora a Ucrânia não seja membro da OTAN, mas é uma ferramenta da OTAN. E a Rússia busca neutralizar essas forças também no Sudão. Então vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser essa situação do Sudão. E eu chego no momento final do vídeo, no momento final não, no último assunto. Porque a Ursula von der Leyen ela está culpando a China pela desindustrialização da Europa. E aí parece que a Ursula von der Leyen é uma funcionária, é a funcionária favorita do Biden, segundo dizem algumas fontes. Né? Ele não chama de funcionária, chama de liderança europeia, da mais alta confiança do Biden. É a funcionária do mês, do ano e talvez, né, da década do Biden. Tanto que era uma das cotadas para ser a secretária-geral da OTAN. Traga a seguinte matéria. A Ursula von der Leyen alerta o líder chinês, o Xi Jinping, sobre práticas que distorcem o mercado. A Europa é protecionista, dá com pau. Agora, quando outro país faz isso, não pode. Os Estados Unidos são protecionistas, dá com pau. Aí quando outro país faz isso, não pode. Letras vermelhas. A Ursula von der Leyen sugeriu que é a China quem promove a desindustrialização da Europa. A gente sabe que não é. Quem está acompanhando o canal, ou não está acompanhando o canal, mas está olhando direitinho para o que está acontecendo, deve estar pensando, mas que cara de pau, né? Porque uma das responsáveis pela desindustrialização da Europa é a Ursula von der Leyen. Letras azuis. A União Europeia promove práticas protecionistas, mas critica a China quando elas promovem, né? É que assim, o neoliberalismo dos outros é refresco, né? Assim, para vocês, muito livre mercado, muito abram as pernas, para tudo que for de fora. Para nós, protecionismo. Né? Aí é duro quando os caras ficam defendendo neoliberalismo para o próprio país em que vivem, né? É cambada de otário mesmo, né? Me perdoa a expressão, mas eu acho que se os grandes magnatas sentassem para conversar com os caras que defendem o neoliberalismo, essas ideias do anarcocapitalismo ia rir da cara deles. Como vocês são trouxas, cara. Vocês acreditam nas coisas que a gente inventa para vocês. Letras azuis. O governo chinês está dando grande apoio à sua produção de carros elétricos, turbinas eólicas e painéis solares, que é um mercado visado pela Europa. A Europa e os Estados Unidos e essas forças da OTAN acharam que iam ser a última bolacha do pacote promovendo um cavalo de pau energético. Agora a gente vai mudar todo o modal energético, vai ferrar com a China e a Rússia e a gente vai sair bombando e eles vão ter que depender da nossa energia verde. Vai por um lado não dá, vai por outro a China já está ali. Tem certos jogadores de futebol, assim, isso é uma característica assim, que eu percebi muito jogador que joga como volante. Que é um cara que corre e ele está em todos os lugares, assim, quando o volante é bom mesmo. Parece que não tem lugar onde o cara não está. Né? O cara, às vezes ele parece zagueiro, às vezes ele cria bem, sabe largar o cara na cara do gol, e às vezes ele até chuta e faz gol. Mas esse cara está em tudo que é lugar. O Grêmio tinha um jogador, só para fazer que depois ele foi caminhando para essa posição, ele começou jogando mais no ataque, que era um cara era o Tinga. Né? Depois ele jogou no Inter, jogou no Cruzeiro. E ele tinha essa característica, cara, que estava em tudo que era lugar, cara. Tá? E ele realmente estava em tudo que era lugar. Parecia que ele era muito mais do que um no campo. Estou pegando um exemplo, existem vários por aí, vocês devem ter vários de vocês. Eu acho que os Estados Unidos e a OTAN devem ter essa sensação sobre a China, assim. Porque eu vou por a China já está ali. Mas a China já chegou antes. Então não tem lugar onde a China não esteja, em termos de setores econômicos. Aí fica muito difícil mesmo, né? Vamos por aqui, porque a China, ela, né, vamos driblar as energias
convencional, porque aí vão pegar a China por causa do carvão. A China já está lá na energia alternativa bombando. Letras vermelhas. O capitalismo verde deveria buscar o isolamento de China e Rússia, não a sua ascensão. Então o tiro saiu muito pela culatra aí, né? A Europa, não, eu não quero mais energia suja da Rússia. A China, manda para cá então a energia suja, né, que vocês chamam de suja, e a China cresce em termos econômicos, inclusive para aumentar o seu potencial para produzir energias alternativas. E a Rússia continua crescendo. O que vai se fazer com a China? Esse cara deve estar se perguntando, o que eu faço com a China, cara? O que a gente faz com a China? Será que o Henry Kissinger, se pudesse voltar na história, teria feito isso aí de costurar lá? Os magnatas teriam costurado, mas também estavam numa crise da década de 1970, que era uma crise... O capitalismo estava na UTI lá, né? Letras... o capitalismo verde, entre aspas, né? Porque o pessoal apresenta ele como verde, né? Quem está desindustrializando a Europa é sua submissão aos Estados Unidos, quando corta a compra de gás russo, que é o que dá competitividade para a Europa, por causa da energia barata. Agora vem a Ursula von der Leyen dizer, não, a China está acabando com a indústria europeia. Né? Vai ver que é mesmo. Momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita, das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém efetivamente o canal é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, por aquela que for a mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar, vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem, porque é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal mesmo é a ajuda solidária. Primeira forma de apoio que eu coloco ali é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, plataforma de apoio financeiro, plataforma virtual, está aí o link, o site, o endereço do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ. Como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, escreverem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, o botão Seja Membro, ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que quiserem apoiar. E repito de novo, as 3 formas são bem-vindas e agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.